Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! 2022 está indo. Aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. 2022 está indo embora. É tempo de traçarmos as metas para o novo ano. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada pessoa. O que devemos buscar para sermos felizes? Meta 1. Com relação à vida material, devemos ter a posse apenas do necessário. Meta 2. Com relação à vida moral, devemos ter a consciência tranquila e fé no futuro. Livro dos Espíritos, questão 922. Embora sejam metas simples, não são fáceis de serem alcançadas, não é mesmo? Nós, da Web Rádio Estação da Luz, desejamos que você se esforce para alcançar estas metas de felicidade material e moral. Não queremos que você tenha apenas um ano novo. Desejamos que você tenha um novo ano e busque se tornar um novo ser, confiante em um futuro melhor, praticante do amor que Jesus nos ensinou. Muita paz em 2023. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite com o Evangelho de Jesus, iluminando as nossas mentes, docificando os nossos corações, permitindo que Jesus possa adentrar o nosso lar, os nossos corações. Que todos sejam bem-vindos. Eu, Maria Niete, temos as companheiras Olga Feitosa e Sayonara, onde irão nos brindar com as vossas leituras, com as vossas interpretações, e pedimos, participem, gente. O estudo não é só nosso, é para todos. E vamos começar com a nossa querida Olga, fazendo a leitura do Evangelho, que está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o item 5 e 6, que fala os inimigos desencarnados. Vamos ouvir e vamos nos colocar aqui para estudar. Pode ir, Olga querida, Sayonara. Boa noite, queridos irmãos. Bem lembrado aí, o estudo não é só nosso, é de todos nós e de todos vocês. Vamos participar juntos, estudando o nosso Evangelho aqui na nossa web rádio, Estação da Luz. E vamos iniciar. Estamos aí no capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos, palavras de Jesus. E hoje nós vamos estudar os inimigos desencarnados. E o item 5 nos diz o seguinte: o espírito ainda tem, ou o espírita
ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela vem de uma imperfeição momentânea, e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra, que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência, pela lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível, e o invisível, que é a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabia-lhe também dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e à sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo, pode-se fazer um amigo antes e depois da morte. Com as más ações, se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão expostas e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que as almas dos homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais, e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade, que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei da solidariedade e fraternidade universais. Olha que ensinamento, né, meu? Nossa, temos muita reflexão aqui para fazer, né, gente? Então, agora, após a leitura, fechamos os nossos olhos, vamos limpar nossa mente, nosso coração. Se hoje fomos ofendidos por alguém,
vamos mentalmente pedir perdão. E se alguém nos ofendeu, vamos pedir a Deus para nos dar força para que a gente possa exercer o perdão, para assim podermos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiães, para fortalecer-nos, para que sigamos assim, na busca da conquista maior, que é o amor, o que Jesus veio nos ensinar. E quando ele pede para que possamos perdoar os nossos adversários, os nossos inimigos, é para que não venhamos sofrer no futuro. Então, Jesus querido, Jesus amado, ensina-nos a ser mansos e pacíficos, a sermos espíritos bons, através das ações que possam construir a nossa vida de espírito imortal e que possamos, assim, pedir a tua permissão, a permissão dos nossos anjos e protetores, dos mentores espirituais da Casa de Leon Denis e também desta estação que nos acolhe, mas principalmente a Deus nosso Pai, para que hoje falemos desse assunto e que muitos, encarnados ou desencarnados, possam perdoar e serem perdoados. Em nome de Deus e em nome de Jesus, em nome da nossa Mãe Santíssima. Graças a Deus. Muita paz. E agora nós vamos para a leitura do Pão Nosso com a nossa irmã querida Sayonara. A lição é a 88, Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Boa leitura, minha irmã. Muito obrigada, Niete, Olguinha. Uma ótima noite a todos, nossos irmãos que estão online acompanhando. Frisando bem que nós estamos estudando juntos, qualquer dúvida, qualquer colocação, contribuição que seja, irmãos, coloquem lá no chat que a gente vai trazer a discussão, a reflexão para a gente tratar juntos. Então vamos à leitura do nosso Pão Nosso, na lição 88, como nos disse nossa querida Niete. Ela nos fala sobre correções. E tem a primeira mensagem aqui de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, no item 7, que diz: se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? Seguindo a leitura. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou-se a si mesmo, afastando-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, valorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E fundamentados
nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. E agora, após essa leitura, né, vamos iniciar o nosso estudo, né, com a participação de todos vocês. Sejam muito bem-vindos, cada um tem uma colocação, algo para trazer, porque é um assunto que ainda nos domina muito, o não perdão. Ainda nos sentimos muito ofendidos com tudo e com todos. Então, mas vamos buscar em Jesus, que é o nosso guia e modelo, o que ele nos pede para fazer, né? Então, vamos ver com as nossas companheiras, que elas vão trazer aqui as suas reflexões, né? E aí, Olga, o que é que essa leitura te toca hoje? Quando se pede perdão para os nossos inimigos, para os nossos adversários. Olá, Niete, é interessante, porque eu me lembrei logo da lei de amor, né, que está também no Evangelho, né, que a lei de Deus é uma lei de amor. Então, o ódio não entra nessa lei de amor. O ódio é resultado nosso, do nosso engano, da nossa maneira de proceder uns com os outros. E a informação da doutrina espírita, por isso que ele inicia falando para nós espíritas, é o que nós estamos aprendendo e tendo conhecimento. Com relação à morte, né, o desencarne de alguém, já sabe que a morte foi só do corpo, que o espírito continua vivo. Ele não morreu. Então, quando Jesus diz que reconcilia com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto nós estamos encarnados no corpo físico, devemos fazer de tudo para ir já nos perdoando, fazendo as pazes e tirando todo sentimento de raiva, de vingança, nos convidou trabalhando isso enquanto estamos aqui. Porque se um desencarna com esse sentimento, ninguém morre e vira santo. Né? Às vezes permanece com esse sentimento, se não aprendeu a perdoar, vai permanecer com esse sentimento, e se foi vítima de uma vingança qualquer, de uma calúnia, de um comportamento assim que o prejudicou bastante, pode guardar esse rancor e esse ódio por muito e muito tempo. Então, o Evangelho vem nos convidar, né, a realizarmos esse amor, esse sentimento, e nós a trabalharmos essa inimizade, esse ódio, tanto com os encarnados, que estamos juntos, quanto aí desencarnou havendo essa inimizade, vamos trabalhar esse sentimento de perdão, vamos trabalhar no bem, para provar, para mostrar para esse espírito, do qual ainda houve esse ódio, esse rancor, que já não somos os mesmos, já mudamos o nosso pensamento, o sentimento de vingança, de raiva, já não existe mais, e vamos provar isso aí de alguma forma, não é mesmo, minhas irmãs? O trabalho continua, então a doutrina espírita só vem nos favorecer e nos ajudar nessa compreensão de inimizade que existe entre nós ainda, devido às nossas imperfeições. Mas a gente chega lá, a gente está aqui, estudando esse texto para amadurecer essa ideia em nossos corações e abrandar esse coração. Nada de dureza. Abrandar o coração. Pode falar, Sayonara.
Posso fazer Ô, um complemento aqui, minha amiga? pode, Quer trazer pode. alguma coisa? Ô, Sayonara, eu só queria saber se tinha alguma coisa pendente da semana passada, que eu não Não, vi. eu Hoje o também meu não dia foi trouxe. muito corrido. Eu costumo, quando tem alguma pergunta sem ser respondida, trazer, mas eu É, não separei nada da semana passada. eu acho que não tem, não. Então, Não. faça e coloca, Sayonara. A Então, minha aqui cabeça está aqui pipocando. é muita coisa para a gente colocar, né? Eu estou Imagino. aqui presa no primeiro parágrafo, porque aqui já tem bastante informação para a gente desse capítulo 5. Então, a gente veio, né, da semana passada falando de retribuir o mal com o bem, dentro do capítulo que fala sobre amar os vossos inimigos, e agora a gente vai falar sobre amar o inimigo desencarnado. O que eu queria trazer bem fresquinho para a mente de todos nós é essa questão da gente amar os inimigos. O que é amor em ação? Caridade. A tão conhecida, que nos diz que fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Benevolência para com todos, caridade como Jesus a entendia, né? Que a gente sempre frisa aqui, que a gente botou até um apelido de BIP, porque dizemos que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo isso é caridade e caridade é amor. Então, é isso que a gente tem que praticar para com os nossos inimigos, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí, aqui no primeiro parágrafo, vem falando sobre a maldade como não sendo um estado permanente do homem. Essa reflexão é muito importante, que ela nos facilita na questão do perdão, que tanto difícil para a gente ainda perdoar os nossos inimigos. Então, quando a gente observa que o mal não é um estado permanente, é passageiro, que todos nós vamos vencer esse momento de ignorância, porque quando nós ainda estamos cometendo algum tipo de maldade para com o outro, primeiramente a gente se prejudica e depois a gente prejudica o irmão. Então, entender que a pessoa está num estado de dificuldade proporciona, facilita essa indulgência nossa com a imperfeição do outro, esse perdão das ofensas, ele vai acontecer com mais facilidade. Entendendo sempre, eu gosto muito de separar as coisas, separar a doença do doente. A doença, o mal, a gente tem que combater. A gente precisa trabalhar para minorar ele em nós e no outro. Agora, com o doente, nós temos que trabalhar pela educação dele, no que a gente puder ajudar. A gente tem que ser indulgente, a gente tem que perdoar quantas vezes for preciso. Jesus já falava em 70 vezes 7, só para começar. E é nisso que a gente tem que perseverar, separando uma coisa da outra para a gente enxergar com mais lucidez e conseguir colocar em prática essa proposta de amar os nossos inimigos, entendendo que é tudo uma fase. Esse momento de maldade, de dificuldade, de falta de entendimento, de ignorância no irmão e em nós vai passar. Era isso que eu queria refletir primeiro. Aí, trabalhando nisso, eu lembrei do capítulo 10, né? Que fala lá no item 15 do perdão das ofensas, que ele vai falar continuidade lá do capítulo, do item, quando ele fala do perdão das ofensas. Lá no item 10, o 15, que fala, bem-aventurados que são misericordiosos. Olha lá. E aí tem só um pedacinho, que depois vocês leiam todo, tá, gente? Em casa, que é muito bom, para a gente cada vez mais se fortalecer. Diz assim, ó, perdoar aos nossos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus inimigos é lhes dar uma prova de amizade. Então, Kardec, é uma citação de Kardec. E aí eu lembrei que está também lá no livro Pela Graça Infinita de Deus, Baltazar, volume 1, na psicografia do nosso querido altivo, caríssimo Panfiro, que Baltazar diz para nós que, ao falarmos de perdão, não nos esqueçamos de que emitimos uma sobrecarga, olha lá,
uma sobrecarga mental e fluídica sobre todas as vezes que agimos contra alguém. Olha lá. Olha só, eu acho que para mim, eu falo assim, eu aprendo a perdoar, a fazer o bem, não porque eu sou boa, mas por inteligência. Porque o primeiro que sofre com essas ações negativas somos nós, né? Para chegar no outro, ele tem que estar na mesma sintonia que eu. Se ele não tiver, chegou lá, voltou para mim. Então, a gente aprender a perdoar, né? E como Jesus mesmo diz, não é dar a mesma atenção, o mesmo carinho que a gente dá para aquele que a gente ama, que a gente tem amizade, afinidade, mas é não dar, é o que? Pensamentos ruins para ele. É não ficar feliz quando sabe que algo de ruim aconteceu com ele. É por isso que Jesus fala: orai pelos que vos persegue e calunia. Olha lá. Então, quem foi que veio falar de perdão, de amor, se não Jesus? Porque a própria lei de Moisés não foi a lei que ele trouxe divina. Não é a lei divina, é a de Moisés, aquela lei civil. Ele enalteceu muito o não perdão. Porque éramos pessoas ainda muito embrutecidas, ainda muito endurecida. Era a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E aí Jesus vem acabar com todos esses paradigmas. Queres ser feliz? Aprende a perdoar. A sair dessa situação e a buscar o bem em você. Quer falar alguma coisa? Depois a gente fala mais. Olga, pode falar, Olga. Então, nós vamos provando aí o nosso arrependimento através do nosso trabalho e da nossa mudança, né, de comportamento em relação à vida e à convivência uns com os outros. Com relação ao desencarnado, né, a nossa casa espírita realiza atividade para que a gente atenda a esses espíritos desencarnados. Então, nós não sabemos se ali, naquele grupo que está sendo atendido, existe algum que está zangadinho com a gente, né? Porque aí a diferença entre a gente, entre o inimigo encarnado, que está do nosso lado, e desencarnado, é que nós não estamos vendo, mas eles estão nos vendo. E muitas influências, muitas situações ocorrem que nos prejudica, né? A gente, às vezes, atribui a vida, as tribulações da vida, a situação, o nosso comportamento, mas, às vezes, é essa influência, mente a mente, que você acabou de falar aí, né, Lia? E que a gente precisa ter cuidado com o nosso pensamento, com o nosso comportamento, porque o nosso falar, o nosso agir atrai esses espíritos, que muitos deles não tem nada a ver de raiva conosco, vingança, nada disso. Mas não estão felizes. E se não estão felizes e não são espíritos elevados, eles podem se revoltar com aqueles que estão felizes, aqueles que estão buscando a felicidade, aqueles que estão no trabalho do bem. Então, a gente encontra muito desse comportamento do desencarnado no trabalho que a gente realiza na nossa casa, de trabalho de atendimento aos espíritos desencarnados, eles sendo atraídos para os lares, sem ter nada a ver com aquele lar, simplesmente pelo pensamento das pessoas que ali estão, muitas das vezes, envolvidos em paixões, né? De ciúme, de raiva, de rancor, e muitos, às vezes, vivendo uma vida só de interesse pessoal, sem se preocupar com a dor do próximo.
Eu, uma vez, no atendimento aos desencarnados, né, no trabalho desse, o espírito desencarnado estava revoltado com a sociedade. E revoltado com a sociedade, ele se revoltou com o grupo familiar, que estava muito bem de vida, porque ele disse que era vítima de uma sociedade que não se preocupava com a sua dor, com o seu sofrimento, onde as pessoas tinham de tudo e ele não tinha nada. Então, a gente vai vendo que a questão não é só de vingança, a questão é de revolta, de desgosto, de comportamento, né, equivocado que as pessoas levam para o mundo espiritual e dos quais precisam ser esclarecidos. No trabalho de desobsessão, eles são esclarecidos, são ajudados. E essa prática, esse trabalho, né, que é um trabalho de caridade, de amor ao próximo, quando nós nos dispomos com boa vontade, com amor, a realizar, tocamos o coração desses nossos irmãos. Eles são realmente socorridos, ajudados, conduzidos. E aí a gente tem, né, depois, alguns exemplos de trabalhos que beneficiaram pessoas, trabalho do bem, e que beneficiaram o espírito desencarnado também, observando esses trabalhos. Então, vai por aí, não é, meus irmãos? Que a gente vai observando e vai anotando aí para todos nós como esses espíritos amigos vão sendo beneficiados e vão sendo socorridos. Então, ninguém está desprezado, ninguém está abandonado no mundo. Olga, Sayonara, vou Oi, te meu dar a bem. palavra. Mas pegando aqui o gancho do que a Olga falou, né, daqueles que se revoltam pela felicidade do outro e que muitas vezes não tem nada conosco, aí é pela sociedade, por isso, então a leitura aqui do Pão Nosso tem tudo a ver, né? Correções. Está aqui dentro aí do que a Olga falou, está aqui. Quando Emmanuel diz assim, por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa, mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite de rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnios insuperáveis a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Então, por que o outro é feliz e eu não sou? Cada um está no seu momento de dar o seu testemunho. Então, se eu tenho aqui que está aí, muitos partem, voltam para o mundo espiritual, carregando consigo essas mágoas, essas revoltas, esse ressentimento, e se achando vítima. E que nós sabemos que na lei de Deus não tem vítima. Existe aqueles que estão quitando com a lei, causa e efeito, ação e reação. Em vez de revoltar, vou procurar o remédio para esse mal. Então, Emmanuel está trazendo isso aqui para nós, nos mostrando que a culpa, lógico, que nós, muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, nós somos causadores de dores de outros irmãos, ou irmãos são para nós, mas nada está fora do contexto divino. Por que isso me acontece? Então, em vez de eu me revoltar, eu vou procurar me consolidar com essa lei e buscar. E a primeira coisa que eu devo fazer é remover de dentro de mim. É difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas, se eu quero realmente caminhar para a felicidade, eu tenho que adentrar esse caminho.
Fala, Sayonara. Vamos lá, o que que tem? Eu queria aproveitar a questão que a Solange Maria trouxe lá no chat e um comentário também de um guru, um sábio desse do Oriente, que eu estava vendo uma entrevista breve, e foi perguntado a ele assim, por que a gente tem que perdoar? E aí ele falou assim, eu achei engraçado a forma como ele colocou, ele falou assim, você não tem que perdoar, você não quer perdoar? Não perdoe. Fique com esse inquilino indesejado aí na sua cabeça sem pagar aluguel. Você fica aí, porque, gente, quando a gente não perdoa alguém que fez um mal, alguma coisa para a gente, a pessoa fica na nossa cabeça, a gente não dorme, a gente sonha com a pessoa, vai dormir pensando na pessoa, acorda pensando na pessoa, a gente cria um laço que a gente fica preso à pessoa, a gente não se liberta. E aí a gente fica criando aquela corrente fluídica negativa que faz mal para a gente e faz mal para o outro. A Solange Maria colocou aqui no chat uma mensagem que diz assim, olha, ressentimentos geram doenças e destruições, primeiramente no nosso próprio corpo físico, que a gente está aí para todo mundo ver as questões da ciência cada vez mais atenta a essas questões das nossas emoções, dos nossos sentimentos, causando doenças em nós, porque nós estamos vivendo em desacordo com a lei. Se a gente for lá no capítulo 9 do Evangelho, que fala sobre mansos e pacíficos que herdarão a terra, tem logo no início, ele fala que Jesus transformou a afabilidade, a mansuetude, a gentileza, a amorosidade com o outro numa lei. Então, ao passo que a gente cumpre essa lei, a gente vai se aproximando da felicidade, vai estando em equilíbrio com a vida, com a lei divina, enfim, nossa vida se pacifica. Quando a gente não cumpre isso conosco, com o outro, a gente vai adoecendo, a gente vai se tornando infeliz, enfim, precisamos aplicar os preceitos cristãos em nós. Lembrando que Jesus veio para os doentes e os preceitos cristãos vão nos esclarecendo quanto ao comportamento que nós temos que ter diante desse cenário de inimizade, dessas pessoas que às vezes nos trazem questões que vão nos dar a oportunidade de nós nos corrigirmos com a lei. Na própria questão do pão nosso, ela já diz logo aqui no início, bem-aventurados o espírito que compreende a correção do Senhor e a aceita sem relutar. Quando a gente aceita as questões que nos acontecem, seja trazido por alguém ou por um cenário difícil que aconteceu, aceitamos e passamos as dificuldades com resignação, a gente está aceitando as correções que a vida manda para nós, porque tudo é oportunidade da gente demonstrar paciência, demonstrar as virtudes que a gente já conseguiu conquistar, né? Demonstrando diante das provas da vida. Paciência, bondade, afetividade, respeito, indulgência para com outro. Então, tudo aquilo que a gente vem repetindo através do Espiritismo, demonstrar diante das dificuldades. Ali é momento de testemunho. E muitas vezes a gente joga essa oportunidade fora, não é mesmo? Com certeza. E aí, Estevam, a gente vai dar a resposta para você, tá? Vou pegar aqui o livro dos Espíritos, mas antes, diante do que a Sayonara está falando, e também do comentário da nossa irmã Solange, continua o nosso querido senhor Baltazar, nesse livro, que é Pela Graça Infinita de Deus, volume 1. E ele fala da ação fluídica do perdão. Então, ele continua dentro desse assunto aí, dizendo, quando deixamos de alimentar o pensamento negativo contra alguém, deixamos de enviar uma força maléfica nesse momento, ao dizer, perdoo, pensamos a deixar de conduzir fluidos contrários ao próximo. Olha lá. Beneficia a nós e beneficia o nosso semelhante, o nosso irmão. Então, vamos aprender a ser saudável. Guardar lixo dentro de nós, para quê? Porque o não perdão
E lá no livro, Vinha de Luz, não, é Caminho, Verdade e Vida. Depois eu pego e passo para vocês, agora são muitos. Que quando ele pede para que a gente gradear amigo, é o pedido que ele nos faz. Não é fazer inimigo, é gradear amigo, é conquistar amigo. Porque aquele amigo, ele será amigo aqui e será no mundo espiritual. Em qualquer lugar ele será amigo, né? Então, já fizemos as lambanças? Já fizemos. Vamos ficar presos a elas? Não. Então, aprender a pedir perdão nas minhas preces, no meu estudo do Evangelho, quando eu estou orando, eu peço perdão. Aqueles que estão comigo, que eu feri, aos que não me acompanharam nesta encarnação, que está no mundo espiritual, e que Deus possa perdoar todos nós. Então, é aquilo, é pedir perdão a você e pedir perdão pelo outro, para que a gente tenha esse entendimento, que nós fomos criados não para nos ferir, nos machucar e nos odiar. Nós fomos criados para amar, para construir, para produzir, para evoluir. Então, são coisas que nós, enquanto imperfeito, ainda trazemos do âmago do nosso ser. Se o outro me ofende, eu vou ter que aceitar? Não, é o momento do outro. E não vou retribuir isso na mesma moeda. Por isso que está aqui na lição, né? Fazer ao bem aquele que vos fez o mal. Então, é ter uma mudança, é ser diferente. Não é dar na mesma moeda. O que é que eu posso fazer? Se naquele momento não está legal, eu não vou poder retribuir, mas pelo menos que eu não tenha pensamento escondidos, alguma coisa que vá me prejudicar e nem ao outro. Então, vamos mudar de vibração. Nós falamos tanto no mundo de regeneração, a gente não pode adentrar o mundo de regeneração carregando tanta mágoa, tanto ressentimento dentro de nós. Temos que amar. É difícil, mas nós vamos conseguir. Porque quem é o nosso modelo e guia? Jesus, e o mês de dezembro está pronto para isso. Aproveitemos essas vibrações, né? Esses momentos assim que a gente está tendo. Gente, o convite está aí. Basta que a gente queira. Jesus convida a todos nós. Falem, meninas. Eu estou procurando aqui a questão... Niete, Oi, 614, eu já peguei aqui, eu queria trazer a resposta, porque foi um tema, estava dentro do que eu tinha abordado antes. A 614 diz para a gente, Livro dos Espíritos, tá, amigos? Ó, ela diz assim, o que se deve entender por lei natural? A resposta é curtinha, eu vou ler. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. No Evangelho, no capítulo 5, complementa isso, que está bem de acordo com o que eu trouxe um pouquinho antes da Niete falar. Quando a gente pratica essa lei, que é uma lei de amor, justiça e caridade, a gente se aproxima da felicidade. Ao passo que, quando a gente não cumpre essa lei, a gente se afasta da lei e a gente vai em direção à infelicidade. Então, nós temos que conhecer esta lei e procurar praticá-la sempre. Foi o que eu tinha comentado antes. Você quer complementar alguma coisa das 614, Niete? Senão a gente já pode trazer a outra pergunta que tem aqui embaixo. É a questão do que Jesus nos ensinou. O que é que a lei nos ensina? O que é que Jesus, quando está preparando o seu retorno de volta aos mundos celestiais, o que é que ele diz? Eis que eu vos deixo um outro mandamento, que amei-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, isso ele frisou bem. E João Evangelista, já na sua caminhada, que já não conseguia mais sair para fazer o seu trabalho do Evangelho, já lá no seu cantinho, deitado, ele repetia sempre, amai-vos uns aos outros. Amai-vos, era o que ele repetia, ele fez disso um mantra. Não tem outra mãe. Então, não adianta. O amor não é esse amor exagerado, não,
é o amor de não querer mal para o outro. Ao contrário, é querer o bem, o direito que eu tenho de ser feliz, o outro também tem. Mesmo quando ele dá as cabeçadas dele, quando ele faz as coisas que até me ferem, mas ele está muitas vezes até fazendo isso querendo ser feliz. Mas é a forma que ele tem de buscar isso. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Mostrando o que Jesus nos ensinou. Não é fácil, mas não tem outro jeito. Fala, nossa Olga. Então, aí tem vários ensinamentos, né? Inclusive mensagens lá em Jesus no Lar, que vem nos ensinar a mensagem de Jesus, conversando com os discípulos, né? Como é que deve ser esse procedimento, e a gente pensar como é que nós devemos agir para evitar essa malquerência, inimizade, para que ela não perdure depois da morte, né? Não ficar depois da morte. Então, é como você falou, observando aí esses preceitos de Jesus, amai, que a lei é de amor, ama o teu próximo como a ti mesmo, faz isto e viverás. Aí está toda a lei e os profetas, tudo que eles vieram ensinar foi justamente isso, essa lei de amor, né? E Kardec faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, aos espíritos, muito interessante, quando ele diz, né, quando ele faz a pergunta dizendo que há homens maus, notoriamente maus, que são sensíveis aos bons sentimentos e à prece. E existem aqueles que parecem, né, serem pessoas de uma conduta boa, que parecem ter um bom comportamento, e são insensíveis à prece e aos bons sentimentos. E Kardec, num comentário, ele faz um comentário sobre isso, né? E os espíritos respondem naturalmente essa pergunta de Kardec, dizendo que a prece só tem efeito em favor do espírito que se arrependeu. Mas ele diz, aquele que ainda não se arrependeu numa vida vai ter que se arrepender em outra. Porque a lei é de amor, a gente vai ter que mudar, né? Nós vamos mudar. E o interessante desse estudo de hoje é ele colocando que, assim como a gente arranja confusão com o outro, que há inimizades, que pode gerar ódio, perseguições, obsessões e tudo mais, essas obsessões, essas perseguições, eles servirá de instrumento para que a gente aprenda a perdoar, porque a lei é de perdão, de amor. Então, a própria pessoa que nós ofendemos vão ser instrumento para que a gente mude. E ficará ali, somos atraídos pelo ódio, né? Que o ódio aproxima em vez de afastar, ele manda mais e leva a gente a ficar aí nesse jogo. Kardec diz uma coisa interessante nessa nota da questão 997 que eu coloquei, quando Kardec diz assim, não se pode, é uma nota dele, não se pode perder de vista que o espírito, depois da morte do corpo, não se transforma subitamente. Se sua vida foi reprovável, é porque ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna perfeito imediatamente. Ele pode persistir nos seus erros, nas suas opiniões falsas, nos seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Um dia tem que mudar, né? Chega a isso. E o outro pode facilitar, perdoando. Quando a gente perdoa, a gente trabalha em benefício do outro. Então, amenizamos essa dor e esse sofrimento do outro, e agindo com mais justiça, com mais sentimento. Meninas, interessante. Você vai fazer a pergunta. Aqui, né? Então faz, Sayonara. A pergunta tem bem a ver com o que a Alguinha falou agora, da nossa relação com o entendimento do tempo do outro, né? Que todos nós estamos vivenciando um estágio evolutivo, né? Um momento de entendimento. E aí o irmão perguntou aqui, assim, olha, perdoar sim, esquecer jamais. Como abordar criaturas que assim procedem
sem ferir a sensibilidade, a flor da pele dessa pessoa? É a pergunta do nosso amigo Hugo Abreu, lá de Afogados, Recife, Pernambuco. Hugo, o esquecimento da ideia da gente ter tido algum problema mental, alguma coisa, esqueci o nome, me fugiu agora, amnésia, né? Mas esse esquecimento que se fala na lei é quando eu lembro, né? Que até foi comentado a semana passada isso, né? Quando eu lembro não ter aquele sentimento que me atuou no momento em que eu fui agredido, de que eu fui ofendido. Então, esquecer é difícil, né? Porque ficou carimbado. Como dizem, tem um ditado que diz: quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Né? Mas aí é aquilo, é o lembrar sem trazer mágoa, sem trazer rancor, sem desejar mal, né? Até ver o outro como doente, como equivocado. Né? Às vezes eu costumo dizer até assim, eu digo, eu prefiro ver o outro como doente do que como mal. Porque fica melhor de eu trabalhar esse sentimento. E doutor Erma, um dos mentores, instrutores espirituais da Casa de Leon Denis, ele tem no livro dele, Palavras do Coração, compreensão, a caridade da compreensão da caridade, que foi o que Sayonara falou. Cada um está no seu tempo. Muitos aí estão fazendo aí desmando na vida e ele não está se tocando que ele está ofendendo alguém, ofendendo a sociedade. Para ele é certo. Até um dia em que ele se ferir e que ele veja a ação do outro sobre ele, aí ele vai acordar. Né? E aí é interessante que quando se fala nesse perdão, vamos lembrar a conversa de Jesus com Pedro. Está lá no livro Boa Nova, né? De Humberto de Campos. Quando Pedro, né? Que Pedro, como diz, eu adoro o Pedro, porque Pedro representa muito a humanidade naquele tempo dele. Agora não, ele é um espírito muito superior, gente. Né? Chegar um momento de que a própria sombra dele curava, né? Então, o que acontece? E Pedro era turrão daquele jeito, mas era um homem de bem, era honesto, ele não ofendia as pessoas assim, ele não passava a perna, né? E ele, como a família dele, eram de pescadores. Ele tinha o tio, tinha os primos que pescavam. O que eles faziam? A melhor pesca eles levavam para casa. E o que era de pior, eles botavam no mercado para vender. E Pedro não aguentava isso. Até que um dia Pedro soltou, como diz o ditado, rodou a baiana. E aí brigou, e ele chegou, quando ele chegou perto de Jesus, Jesus estava na casa dele, né? Aí Jesus conversa, Pedro, aí ele pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, Senhor? Aí ele, não, Pedro, 7 vezes não, 7 vezes 70. Fizeram a conta? Eu fiz. São 490. Então, o que quer dizer com isso? É sempre. Sempre. E o mesmo erro, a mesma falta. Aí ele, pois é, Senhor, botei todo mundo no seu lugar. Aí Jesus dá uma belíssima lição para ele. E ele acaba chorando e entender o que é o perdão. É não se ofender com o outro. O outro está no seu momento. E nós estamos no nosso. Ainda é difícil? É. Nós ainda somos muito melindrados. Nós ainda nos sentimos vítima. E quando a gente entender que não há vítima, existe muitas ofensas ainda no nosso caminho. Aquela que a última palavra é a minha, para quê? O que adianta ter razão e não ser feliz? Prefiro ser feliz. Então, a gente vai ver quando aqui, no item 6 do Evangelho, Kardec diz para nós assim, ó, portanto, se devemos usar de indulgência
e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, né? Devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. E tem mais, a maioria das vezes, esses nossos inimigos desencarnados, eles tentam, né, nos atingir e não conseguem, porque a gente já escolheu mudar. A gente não quer mais a isso. E aí, aonde eles vão ferindo a gente? Nos nossos filhos, nossos netos, nos nossos entes queridos. Porque aí a gente já está numa segurança maior, a gente já, né? Não é que a gente é bom ainda, não, mas a gente já escolheu ser bom. Então, aí não somos bons, mas a gente escolheu. E aí eles buscam atingir através dos nossos entes queridos, nas nossas dores mais profundas, que é os nossos amores. E aí, gente? Nosso querido irmão, né? O Divaldo, ele teve uma experiência com relação a uma perseguição de ódio de um espírito. E a lei de Deus é do Divaldo, tão maravilhosa. A lei de Deus é tão maravilhosa que a gente vai, quando fala nesse esquecimento, nós vamos reencarnando e todo o mal que a gente fez vai ficando para trás. Às vezes, o que foi prejudicado também perdoa a si mesmo, se perdoa lá no mundo espiritual e vai mudando, vai estudar, vai mudar. Agora, quando há um alimento de ódio muito grande, de raiva, isso perdura na outra reencarnação. Então, esse irmão que perseguiu Divaldo, que era chamado Máscara, ele encontra Divaldo no trabalho. E ele tem sempre esse espírito por perto, ali, cobrando, falando, né? Até que o próprio trabalho de Divaldo recolhe uma pessoa que é muito querida desse irmão que o perseguia, que é a própria mãe. E Divaldo, nesse trabalho maravilhoso que ele faz, recolhe aquela criança como filha amada, como filha amada, né? E ali vai cuidar, e esse espírito fica assim profundamente agradecido. Então, esse trabalho no bem, a mudança, às vezes, o espírito fica perseguindo, mas observando que o outro está no esforço, está mudando, às vezes vai estudando junto com a gente carrega para a casa espírita, vamos estudando junto, ele vai observando esse esforço, esse trabalho, e termina mudando. Né? Agora, há situações tão agravantes que precisam da intercessão e da ajuda da espiritualidade nesse processo obsessivo. Eu me lembrei o caso de dramas da obsessão, o caso Leonel, quando uma família, na época da Inquisição, Leonel teve toda a sua família prejudicada. E esses que prejudicaram, arrependidos, reencarnam, mudando de corpo, reencarnam todos juntos, esses sacerdotes, já com pensamentos já diferenciados, reencarnam todos, mas esses espíritos perseguidores, revoltados, ele era um homem bom, mas viu toda a sua família sendo prejudicada. Então, o que acontece? Né? A intercessão do doutor Bezerra, trabalho espiritual, onde recebe uma carta a uma família que está se suicidando. E ele vai lá socorrer e conta para a gente esse drama, desse ódio, dessa perseguição, que leva a isso, a muitas e muitas reencarnações. Então, mesmo escondidos no corpo, eles são encontrados pelo grupo de espíritos, né? Esses inquisidores que estavam já arrependidos, reencarnados, são encontrados e precisam dessa assistência, tanto uns quanto outros, dessa assistência espiritual para que haja o perdão, para que haja uma mudança. Então, a gente vê aí o trabalho da espiritualidade no esforço para nos ensinar a amar. Isso aí. A hora nossa corre, né? O relógio não para, né, gente? É tão bom, é tão gostoso, né?
que a gente vai. E eu vou fechando aqui com... Depois Sayonara se coloca, eu vou fechando com Emmanuel, no Pão Nosso, quando ele diz, não te esqueça de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-o humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Então, vamos nos ligar numa prece, vamos buscar ajuda e vamos orar uns pelos outros. Chega de como é que se diz, de sermos inimigos, adversários. Nós estamos com a guerra aí. Luta para quê? Enquanto a gente estava lutando contra um vírus que estava matando tudo, no momento em que é para respirar, buscam confusões, problema, para quê? Sejamos felizes, gente. Vamos aprender a amar uns aos outros. Aceita o outro como ele é. Quem é que tem que mudar? Somos nós. Nós é que temos que mudar, porque estamos recebendo os ensinamentos. Não basta só a gente estudar. É preciso refletir, meditar e aplicar em nosso dia a dia da vida. É complicado? É. Como diz o doutor Erma, não é difícil, é trabalhoso. Então, e o doutor Bezerra diz, trabalho trabalhando-se, né? É o trabalho que a gente faz trabalhando em nós mesmos. Não é trabalhar o outro, é nós. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça. Vamos aproveitar esse tempo de dezembro, vamos refletir, ver o que foi positivo, o que foi negativo, e vamos pedir ajuda, sim, à espiritualidade. E vamos caminhar com a luz. Sayonara, fala, minha querida. Aqui só o pensamento último que eu queria trazer, aqui no Evangelho diz assim, não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. E ele ainda complementa, as boas ações pelo menos não dão pretexto a represálias. Então, que nós possamos persistir na questão de responder ao mal com o bem, enxergando o nosso adversário, seja encarnado ou desencarnado, como irmãos, filhos de Deus, e que nós possamos sempre procurar responder com o bem, que assim, pelo menos, a gente vai estar quebrando esse círculo vicioso da inimizade que possa haver entre nós e o outro. Era essa mensagem que eu queria deixar. E Emmanuel diz mais para... né? Emmanuel diz mais para nós, para a gente entender o que é o perdão que Jesus nos pede. É oferecer a outra face e não convidar, né? Eu acho que eu adentrei já outro canto. Uhum. Não é esse mesmo. E não revidar as ofensas recebidas. É libertar tanto o agressor quanto a nós mesmos do desejo de vingança. Quanto maior for nossa fé na vida futura, mais nos elevaremos pelo pensamento acima das coisas materiais e menos nos magoarão nas coisas da terra. Então, vamos aprender a perdoar, né? Vamos aprender a não nos ofender tanto, né? E a perdoar. Então, vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos indo para a pressa. São 10:01. Olga, está fechado. Vamos à prece. Então tá. É chegado o término de mais um estudo na noite de hoje, aonde estamos trabalhando a questão do perdão, que tantos irmãos encarnados quanto desencarnados que junto conosco estudamos, que possamos pensar, refletir e ver o que de positivo traz o não perdão. Vamos encontrar dores e sofrimentos. Então, Senhor Jesus, ninguém melhor do que vós entendeu a palavra do amor e que nos trouxe, nos brindou com isso. Ajuda-nos a aprender a perdoar, a amar o nosso irmão. Abençoa cada lar que se faz presente nesse estudo na noite de hoje,
Abençoa a casa de Leon Denis. Abençoa a Hebe Raio TV. E abençoa ao nosso irmão Tavares, que nos proporciona esses momentos de estudo e de reflexão. Envolva o nosso Brasil, aos nossos dirigentes, a toda a humanidade, em bênçãos de paz, em bênçãos de luz, em bênçãos de amor. Que o cantado Hosana nas alturas possa ecoar em nossas mentes e coração a paz do Cristo. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, não como o mundo a dar, mas como o Pai me entregou. É a paz pela paz. Graças a Deus. Muito obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.